Você sabe o que é uma alucinação? Vamos entender primeiro a diferença entre delírio e alucinação. Sim, existe uma diferença. Basicamente, a diferença reside no tipo de influência que cada um sofre para que ocorra. Ou seja, enquanto as alucinações são fenômenos internos e criados pela mente, os delírios eles precisam de algum estímulo externo para surgir. O delírio ele pode ser simplesmente causado por um aumento de transtorno no indivíduo. Pode ser resultado de um trauma ou uma perturbação extrema que pode tornar a mente desse indivíduo incapaz de lidar com a situação, causando um delírio. Os delírios eles podem ser de várias formas, e um dos mais comuns é o delírio da perseguição, quando a pessoa se sente perseguida por algo ou alguém sem que ela esteja realmente. Outro caso bastante comum é em relação a ataques de ciúme, baseado na crença de uma suposta traição por parte do parceiro. Agora sim, vamos falar das alucinações. Mas o que é uma alucinação? Bom, a alucinação ocorre quando a percepção do indivíduo identifica alguma coisa que não existe como sendo parte da realidade, como se fosse uma impressão, onde só ele consegue enxergar, sentir ou até mesmo ouvir de forma real. Em linhas gerais, as pessoas que sofrem desse transtorno psicológico apresentam vivências bastante irreais, mesmo que o objeto, a pessoa ou o fato alucinado não exista de verdade. É interessante se destacar que a alucinação é um fenômeno que surge internamente. Assim, a parte das distorções apresentadas pela própria mente, o objeto alucinado normalmente é muito nítido, até mais do que o real. Por essa razão, quem sofre com esse problema tem certeza de que está vivenciando naquele momento. Quando se fala em efeito de substâncias químicas, muitas pessoas se perguntam se sugere a delírios ou a alucinações. E de fato, são alucinações o que leva a uma deficiência permanente da saúde mental, levando o indivíduo cada vez mais a um estado de loucura e demência. Por esse motivo, as drogas alucinógenas podem levar o indivíduo a mudar totalmente a sua personalidade, até chegar a um estado onde ele não pode sequer ser reconhecido por seus atos e as suas ações. Mesmo as alucinações parecendo totalmente reais aos alucinados, elas podem alterar drasticamente a percepção. Então, não será raro em uma alucinação o indivíduo ver ou ouvir animais falantes, monstros, sentir cheiros estranhos ou até mesmo pensar que está em outro lugar. Onde quer ir? Oh, realmente não importa, desde que eu... Então, não importa. Que caminho tomar? Quando é preciso ter atenção? Geralmente os sintomas serão apresentados de forma sutil em algum dos sentidos humanos, como por exemplo, no visual pode-se ver algo que não está diante dos seus olhos, como um animal, por exemplo. No auditivo, ouvir alguém que não existe, como o famoso canto das sereias. Nos táteis, sentir algo encostando na pele, como a sensação de ter as pernas puxadas durante o sono, ou queimação na pele em casos mais graves. Olfativos, sente cheiros inexistentes, como o cheiro de um perfume. Gustativos, sente o sabor de algo que não entrou em contato com o paladar, como o gosto de terra, por exemplo. As alucinações são fenômenos que variam de pessoa para pessoa. Enquanto alguns podem ter experiências incríveis e ver cenários muito lindos, outros podem simplesmente ter a sensação terrível de viver um pesadelo dia após dia. O tratamento para a alucinação deve ser feito com um psiquiatra sob efeitos de remédios.